Retornamos com Além da Notícia, fazendo um balanço das eleições, do resultado, principalmente do segundo turno das eleições do Brasil e de Minas, em companhia aqui do jornalista Luiz Carlos Bernardes, conhecido na intimidade como Peninha. Nós estamos falando do segundo turno nas 4 principais cidades de Minas Gerais. Em Juiz de Fora, a professora Margarida Salomão, do PT, foi derrotada para Bruno Siqueira, do PMDB. Sim. Foi uma disputa, né, até acirrada. O Bruno teve 57,16% dos votos, enquanto a professora teve 42,84%. Lembrando que o pai de Bruno, Marcelo Siqueira, é um político experiente e foi das equipes do Itamar aí na presidência, no governo de Minas, mas evidentemente que Bruno tem os méritos próprios, como a Margarida, que apareceu, mas não apareceu tão bem nessa eleição, também tem os seus méritos. Com certeza. E lá em Uberaba, relembrando, houve uma virada. O deputado Paulo Piau não era o favorito, o franco favorito, que é do PMDB. Ele venceu a eleição com 51,36% dos votos válidos. Venceu o também deputado Antônio Lerim, do PSB, que obteve apenas 48,64%. Paulo Piau, interessante também, é de outra linha, de outra ideologia. Parece foi apoiado pelo PT lá em Uberaba. Foi apoiado pelo PT. O PT acabou também apoiando muitos aliados. Ele não só recebeu apoio de partidos aliados, mas também apoiou muitos aliados aí, ganhou algumas paradas e perdeu outras. E disso tudo resultou que o PT e o PSB foram os grandes vitoriosos dessas eleições. Sim. O PT ganhou várias capitais, várias cidades importantes, perdeu em algumas, sim, né? Mas o PSB fez também inúmeras prefeituras. Aliás, a segunda eleição que o PSB se sai bem, na eleição de governadores, o PSB fez 6 governadores. Mas agora, de qualquer forma, mesmo perdendo algumas prefeituras, o PSDB também se saiu bem. O fato é que PT, PSDB e PSB tem aí entre mais de 600, dois deles, o PT e o PSB, e mais de 500 prefeituras, o PSDB. Agora, para mim, a maior derrota do PT foi na Bahia, em Salvador, onde também houve uma virada. Sim. O ACM Neto, que eu chamava naquela época da CPI de Galil Garnizé, ele era aguerrido, né? Ele venceu, do DEM, venceu o candidato do PT, que tem o governo da Bahia, né? Não é do Wagner. Bem aceito, Jacques Wagner, né? Wagner. O neto do Antônio Carlos Magalhães é bastante ousado, é inteligente, como Aécio, aprendeu com o avô, como Aécio aprendeu, e o risco que nós corremos é dele reimplantar o carlismo, o caciquismo do avô na Bahia. Isso não vai ser bom para a Bahia nem para o Brasil, mas ele tem tudo para ser a grande raposa, o grande cacique da Bahia. Se os orixás não agirem rápido, Peninha, será que ressuscita Antônio Carlos Magalhães? Pode ser, viu? Você tem razão. No caso do ACM Neto, a gente não sabe se é renovação ou se é uma volta ao ACM. Com certeza. Agora... Com aqueles métodos, né, do Antônio Carlos Magalhães. Duro, conheci, fiz várias entrevistas com o Carlos Magalhães. O Antônio Carlos é impressionante. Ele como, às vezes, trata mal a imprensa e como age, e como também com seus aliados políticos, com seus adversários políticos, isso todo mundo conhece. Agora, uma coisa que deixou todo mundo impressionado e que ainda não há estudos consistentes sobre isso, é o número grande de votos nulos e brancos, mais de 19%. A mineira Carmen Lúcia Rocha, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa muito séria,
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu conheci aqui na OAB, uma pessoa muito séria, muito ética, ela está impressionada e os cientistas políticos ainda não traduziram. Tem gente que está me dizendo o seguinte: espera aí, que esses números podem estar alterados, porque pode ser, o TSE está fazendo uma recontagem, pode ser que muita gente tenha morrido e muita gente tenha mudado de endereço, e os que mudaram não comunicaram ao TSE, e os familiares dos mortos também não comunicaram. Pode ser isso é possível, também. mas a motivação não é assim, do discreto da política por causa de mensalão, porque se mensalão, processo mensalão tivesse influído nessas eleições, os candidatos do PT não teriam as vitórias que tiveram, principalmente em São Paulo, né? Sim. Onde os acusados desse processo são quase todos de lá, né? Sim. Também o pessoal do Mensalão Mineiro, enfim, tantas outras coisas. Foram eleitos. Agora, há um descrédito não só em relação ao Mensalão, mas a práticas políticas e parlamentares aí. Eu já disse aqui, a minha filha, menina de 19 anos, eu tive filho um pouco mais tarde, acabou votando nulo. E o meu filho deu um voto de protesto aí, meu filho de 22 anos. Então, essa moçada, os jovens com quem eu tenho conversado, estão insatisfeitos, e não é apenas com os mensalões, não. É com a política da forma como é feita. Agora, evidentemente, tem uma discussão no ar, e esse seria o momento de espectadores de pegar essa discussão, que era de fazer uma legislação eleitoral que tornassem transparentes os investimentos de campanha, o dinheiro de campanha. Correto. Porque de 20, 30 anos para cá, campanha para presidente, governador, senador, prefeito, ficou caríssimo, e grandes empresas pagam para depois receber o troco em obras. Agora, também tem que acabar com essa hipocrisia que existe na legislação eleitoral, onde tudo é proibido. Ora, os candidatos têm que utilizar os meios disponíveis, claro, sem abuso do poder econômico, para se comunicar com o eleitorado. Por que uma filha sua, um filho seu, deixam de votar ou anulam o voto por protesto? Cadê a motivação? Cadê aqueles comícios? Não precisa ter showmício, não. O showmício faz parte. Também. Você não pode usar um bonezinho, não pode usar camiseta, nem feita com recurso próprio. Você tem razão. Isso não influi na... Você tem razão. Agora, teve um ponto positivo, que foi a ficha limpa. Já foi um avanço, um pequeno avanço, mas já foi um certo avanço. Para as próximas eleições vai ter um significado muito grande. Né? Agora, já que estamos fazendo um balanço das eleições, vamos ressaltar aqui a vitória do PSOL em Macapá, que elegeu o seu primeiro prefeito em capital. Exatamente, vamos inclusive ver a atuação dele. E o PSOL elegeu alguns vereadores aí, se não me engano, até na cidade do Rio de Janeiro, o PSOL teve uma votação significativa, muito bem lembrado. Em Manaus, venceu Arthur Vigílio, do PSDB, aquele que era um dos maiores algozes do Lula, adversário do Lula. E venceu a Vanessa Graziottini, do PCdoB, que era apoiada por Dilma. Dilma esteve até lá. Mas, em compensação, o PT ganhou também em Goiânia e em Rio Branco. E também em João Pessoa, todos foram eleitos pelo PT. Né? Não houve perdas, não houve ganhos aí, mas quem quiser analisar como o PT tendo sido derrotado nessas eleições, está redondamente equivocado. Até porque os números mostraram em todos os canais de TV aberta que o número de prefeituras do PT aumentou um pouquinho. Agora, desgaste dos partidos. Fez muitas prefeituras. Fez PSB, PT e PSDB, são os 3 partidos que mais têm prefeitos. Agora, muita gente me dizendo, eu quero a sua opinião, de que nós temos aí dezenas de partidos é muita coisa, que grandes democracias, como a norte-americana, a inglesa e outras, têm poucos partidos e que representam linhas
ideológicas. No caso da Inglaterra, os trabalhistas representando os trabalhadores e os conservadores representando conservadores e empresários. No caso dos Estados Unidos, os democratas um pouco mais avançados, político e ideologicamente, e os republicanos mais conservadores. Aliás, eu quero ouvir sua opinião também sobre a eleição americana daqui a pouco. Eu não acho que isso seja democracia. Junto uma turminha aí de idealistas, ou de companheiros de fardo, e resolve fundar um partido. É muito fácil criar um partido. Aí passa... Para quê? Para não ter 1000 votos durante uma eleição. Eu não acho que isso seja democracia, não. Confunde o eleitorado, sim. Você não sabe, são legendas de aluguel, são vendidas as legendas, não? A troco de quê? Eu sou contra, acho que tem que dar assim, tem que ter oportunidade, mas mais de que 5 partidos, para que isso? Né? Partidos que representam, um representa os ruralistas, a direita, o outro a esquerda, outro centro e tal, e está de bom tamanho. Como sou contra esse número escandaloso de deputados e de senadores. Como é que você consegue convencer alguém de 500 e tantos deputados na Câmara Federal? Um cara discutindo para um que está dormindo no plenário? Isso é para quê? Isso é só para trazer despesa para o país. Às vezes roncando. Agora, Didi, tem alguns estudiosos que já me levantaram uma questão que eu queria levantar aqui também, que é o seguinte: seria possível acabar com o Senado? Claro, preservar o mandato dos atuais senadores. A Aécio foi eleito, os outros senadores foram eleitos, teriam os seus mandatos preservados. Agora, é o seguinte, havia os senados estaduais, chamados senadinhos, eles acabaram. E ficou o Senado Federal. E aí, uma votação, qualquer votação demora muito mais, porque a votação tem que passar pelas duas casas. Não vejo vantagem nenhuma nisso, realmente. Esse sistema bicameral, pelo menos o nosso, não tem nada a ver. Agora, nós estamos nos 2 minutos finais. Barack Obama e Mitt Romney. Então vai lá, você fala rapidamente sobre a eleição nos Estados Unidos, depois do furacão, né? Sim, exatamente. É o segundo furacão, porque o primeiro furacão é econômico-financeiro, né, que Obama pegou. Então, é preciso contabilizar os números desse furacão físico para se saber como é que vão ficar os Estados Unidos política e economicamente no mundo. Porque a crise americana talvez se agrave, a crise europeia também é grave, a China também está sendo atingida. Você arrisca um prognóstico de quem ganhasse o Obama se reelege? Olha, está parecendo que o Obama ganha apertado, mas ganha o que também vai ser importante, no caso dos norte-americanos e do mundo inteiro, como um tapa na cara eleição domingo. De quem é contra os negros. Mas já que você propõe uma reforma política no sistema política, eu teria, se eu pudesse, se tivesse alguma influência lá, eu seria contra também esse sistema de 2 turnos do jeito que é. Porque é realmente injusto. Um candidato, isso acontece demais, um candidato que ganhou em primeiro lugar, estamos encerrando, levou a voto, teve uma votação, mas não deu para ganhar em primeiro turno. Claro que o outro que teve um terceiro, teve uma votação, se ali é o segundo, então aquele que teve mais votos fatalmente vai ser derrotado em segundo turno. Isso não é justo, mas fica para outros comentários. Porque o nosso tempo está esgotado, infelizmente, ou felizmente para os nossos telespectadores que não estão afinados com esse comentário nosso, mas é democracia. Direito de expressão, democracia. Caso você queira participar do programa, vir comentar aqui os fatos, principalmente os políticos conosco, você é nosso convidado, ok? Obrigado, Peninha. Obrigado a vocês, caros telespectadores, e até a próxima edição de Além da Notícia.